Oi, já tô ao vivo. E aí, pessoal, vou chamar a Camila agora. Como que eu faço para chamar? Convidar para participar. Camila Galo, jornalista, comunicadora maravilhosa. Acho que já tá chamando, hein? Está Entrei. convidada, a Camila entrou. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Oi, tudo bom? E Boa aí, noite, minha pessoal. linda? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo Tá? super bem. Sim. Ai, melhorou? Melhorou, Tá me melhorou ouvindo? bastante. Tá? Ah, legal. Então isso daqui fica aqui. Ei, Cá, deixa o pessoal chegar. Isso Na aí. segunda-feira, segunda-feira do conhecimento. Vai ser incrível. Começar a semana já trocando ideias boas, né? Sim, sim, sim. Tô aqui do lado da minha goiabeira. Eu dei um nome pra ela agora. Ela chama Canela. A goiabeira chama canela. Chama Canela. É porque, eu não sei se você sabe, quando a gente tem, quando a gente poda um bonsai, se você põe canela, é tipo passar tipo uma pomadinha, sabe? Aí eu tive que Ah, podar tanto ela que ela virou a pura canela. Mas olha como tá linda agora. tá bonita, tá com as Tá folhas bonita boas, canela? verdinha, tá bonita. Ai, doutor Tiago, que honra! Meu Deus, vou até acenar, gente. Temos uma celebridade da área da saúde aqui conosco. Ótimo. Bom, deixa eu aproveitar e apresentar para o pessoal aqui do canal, né? Primeiro, obrigada por estar aqui. Vocês já me conhecem um pouco, né? Venho falando sobre gestão ágil, sobre a transformação ágil da gestão aí nas empresas. E há um tempo atrás, eu e a Camila, que é jornalista, especialista em comunicação interna, a gente começou a convergir algumas ideias, né, Cá? Exatamente. E aí, nessa convergência, a gente acabou se unindo e criando um conceito de comunicação ágil. Exatamente. E aí, a ideia desse bate-papo é a gente falar um pouco sobre, infelizmente, não sobre ainda a comunicação, mas sobre um pouquinho dos impactos da falta de comunicação, da falta de uma estrutura de conhecimento que promova, enfim, engajamento. E a gente escreveu um artigo que está para sair, né? Isso mesmo. E aí eu queria que a Camila se apresentasse, falasse aí um pouquinho para a gente começar esse bate-papo gostoso. Gente, obrigada por estarem aqui. Legal. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né, da gente poder estar fazendo essa live. E como você falou, a gente somou expertises, né? Então, eu tenho 20 anos de experiência na área de comunicação. Eu já trabalhei em diferentes segmentos, de diferentes tamanhos de empresas, né? E nesse período todo eu fui me especializando em como a comunicação aplicada, né, entre empresa e colaborador, ou instituição, colaborador, né, ela pode trazer muitos benefícios. E aí, pegando, obviamente, muito da expertise da Alessandra em relação a ferramentas ágeis, a gente viu que essa sinergia casava muito bem, porque dentro deste processo de estruturação da comunicação, o que eu percebia muito nas empresas era depois dar continuidade. Então, fazer um plano de comunicação, idealizar como que a comunicação vai resolver os problemas ali da empresa, não era a parte mais difícil para as empresas, era depois realmente fazer aquilo ter sequência, né? Não perder o fôlego, tá sempre alinhado, tá sempre em dia. E aí a gente falou, poxa, ferramentas ágeis, elas têm tudo a ver
com este processo de produção de conteúdos direcionados para a comunicação interna. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Mais ou menos, né, Camila? Porque para você é muito fácil, mas para a gente que não é da área de comunicação, assim, digamos, nascituro, para a gente é muito complicado e foi esse aprendizado que me chamou muita atenção quando a Camila traz um discurso onde ela fala de audiência. Como essa que a gente via lá, a audiência da Globo bateu 40 pontos, bateu não sei o quê. Ela fala, quem é a sua audiência? Até trazendo um pouco, tem várias pessoas da área da saúde. Então, eu tenho audiência farmacêutico, eu tenho audiência enfermeira, audiência médica, audiência paciente. Com quem eu estou me comunicando? Aí o Tico e o Teco para, assim, né? Você começa a pensar um pouco sobre isso. E também sobre os assuntos da pauta, que ela traz, assim... então, assim, mapear vantagens, a gente pode falar várias, né? Se comunicar é bom, porque as pessoas ficam alinhadas, mas se você não tiver um plano de comunicação, as pessoas vão ficar alinhadas ao caos. Né? Exatamente. Então, Esse é o gancho principal mesmo que você falou. Eu digo que a comunicação interna ela está estruturada em 3 pilares, que é a audiência, que é com quem você vai falar. Às vezes eu até brinco com esse com quem no plural, porque às vezes a sua audiência ela não tem um único perfil. Como você mesmo falou, é o farmacêutico, é o enfermeiro, é o médico, é o terceirizado, é o administrativo, é o financeiro, né, manutenção. Então, assim, tudo isso são esses quens da sua audiência. E você precisa conhecê-los para poder se comunicar com eles, né? O outro pilar, ele é o canal. Então, assim, qual é o canal que essa audiência assiste? Né? É a Globo? Né? É a Record? É a Band? É o SBT? Né? É o jornal impresso? É a internet? Qual que é o canal? Né? Por onde que ele recebe a informação? Então, dentro dos canais internos, eu costumo dizer que a melhor forma é você trabalhar por multicanais. É você ter um e-mail, é você ter um impresso, é você ter, às vezes, uma rede social corporativa, um grupo de WhatsApp que seja, né? Publicações constantes, a própria liderança naquelas plannings, naquelas sprints, é a comunicação interna sendo passada diretamente ali, verbalmente. Então, esse é o segundo pilar, o canal. E o terceiro é onde realmente a gestão ágil ela entra com tudo para acelerar, que é a periodicidade. Canal que não tem periodicidade, ele acaba perdendo credibilidade, perde audiência e acaba depois morrendo. Nem Né? sabe, eu Então, só fico lembrando do meu grupo do LinkedIn de Amantes do Agile, que tá lá, tadinho, morrendo, porque eu só fico dando atenção pro Instagram. Mas pelo menos o Instagram tá vivo, né, pessoal? Pelo menos isso aí. É um canal de cada vez, né? Não consigo. E eu acho que é aí que a gente começou a enxergar uma sinergia, porque o ágil, ele tem cerimônias. Então, eu não deixo de enxergar as cerimônias do ágil como canais de comunicação. Sim. O que é um canal? Vamos pensar o que é um canal, né, gente? Eu pensei no canal do dente, sacanagem, mas eu vou dar esse exemplo porque foi o que eu pensei. Então, o canal é o que leva, enfim, que vai, é o que leva. faz a passagem, ou seja, faz chegar. O canal, é que eu esqueci o nome daquele canal que tombou um navio e deu um prejuízo de bilhões no mundo, mas um canal é uma passagem. Então, se você parar para pensar que dentro da transformação ágil, primeiro o gestor ágil ele vai prover canais específicos de planejamento, de revisão do que foi planejado, de reuniões diárias, esse canal de comunicação é o próprio ambiente. Exatamente. A audiência é a equipe, né? Isso. E a periodicidade, que é o que ela trouxe, é super importante, porque, por exemplo, na gestão ágil, as nossas reuniões são diárias. Eu acabei de sair de uma retro review. O que é uma retro review? É uma reunião de retrospectiva. Não sei se tem alguém aqui do time, do squad. Eu mandei para todo mundo o link, mas tem alguém lá do meu squad. Mas a gente estava fazendo a revisão do que a gente fez, né, na semana passada, de tudo aquilo que a gente planejou, para que a gente possa, sim, estar agora mais alinhado e com uma comunicação mais assertiva. E aí vem aquela ideia, né, dessa sinergia com a Camila, que eu costumo dizer bastante, assim, que eu costumo falar exemplos sempre bem simples, né, Camila? Você sabe. O pessoal me conhece porque eu dou exemplos simples, às vezes até, mas eu gosto de falar para que as pessoas entendam, né?
Então, assim, você não vê a propaganda da Coca-Cola uma vez só e acabou. Exatamente. Você não vê a propaganda da NET Scavusca, ai gente, você é velha, né? Uma vez só e acabou. Você vê aquelas propagandas repetidas. Várias vezes. E essa ferramenta de comunicação e o ágil, ó, alguém gostou. Essa ferramenta de comunicação e o ágil tem uma sinergia muito forte nisso, porque o ágil, gente, não é sobre eu vou lá e falo, gente, eu vou ser ágil. Ser ágil não é rapidinho. Né? Você requer um mindset de perseverança. A gente chama até, e dependendo do modelo de gestão ágil, se for um modelo tipo Kanban, pessoal, quem não sabe, joga no Google. Kanban. Kanban vai na cadência, ou seja, cadência 1, cadência 2, cadência 3, cadência 4. Ou seja, eu vou acompanhando os meus indicadores cadência por cadência. Ou seja, é uma caminhadinha que toda semana ou toda cadência eu dou um passinho para frente. Isso que você falou é legal. Uhum. Desculpa te interromper, para não perder o gancho. Eu falo muito. Essa que você falou da repetição é exatamente isso. A mensagem, às vezes, algumas empresas elas caem no erro de falar assim, mas a gente mandou um e-mail para todo mundo, né? Tem uma informação importante, estratégica da empresa que ela precisa passar para todos os colaboradores. Aí eles pegam e mandam um e-mail escrito lá, comunicado, né? E aí aquela informação foi enviada. Não significa que ela foi recebida nem compreendida. Então, assim, a comunicação interna, ela tem esse papel de cadenciar a mensagem até que a mensagem ela tenha sido compreendida. E muitas vezes você vê o comercial várias vezes e de diferentes maneiras, né? Essas campanhas acontecem, acontece uma coisa, uma situação num cenário, e aí vem a mensagem. Aí acontece uma outra situação num outro cenário, e aí vem a mensagem. Por quê? Porque alguma daquelas abordagens vai te chamar a atenção e aí sim você vai compreender a mensagem. Então, quando a gente fala que entender essa audiência e trabalhar essa periodicidade, ela faz diferença no impacto da comunicação, é por quê? Porque às vezes você fala uma coisa, por exemplo, para uma pessoa que é muito analítica. E aí você conta uma história cheia de fantasia. Ele não entendeu nada, ele já abstraiu, ele não pegou nada daquilo que você falou. E ao inverso também. Você vai para uma pessoa super lúdica e passa um monte de gráfico e número e estratégias assim pontuais. A pessoa já olhou e falou, olha, eu li, mas eu não entendi. Então, assim, você também tem que entender as pessoas pelo seu perfil comportamental e repetir aquela mensagem de jeitos diferentes. Então, essas cadências, quando a gente trabalha marketing digital para vender, e no fim das contas a comunicação e nada mais é do que tu vender a tua ideia para os seus colaboradores, né? Você trabalha essas cadências. Oi, olha, eu tenho um material legal para você. Ah, eu vi que você gostou desse material. Que tal você receber mais um esse aqui? E aquelas cadências de marketing digital que as pessoas usam, automatizadas já em ferramentas de gestão, é o que a comunicação interna precisa fazer cadenciado, mas para vender a mensagem, né? Para vender uma informação estratégica, para vender um direcionamento de equipes, até para fazer uma celebração de um resultado, né? Apresentar resultados da empresa, você às vezes tem que apresentar ele de jeitos diferentes para que todo mundo compreenda aonde que a empresa está chegando. Ai, que bacana! Eu super concordo. E ó, esses coraçõezinhos que subiram agora, o Anderson, ele é jornalista, viu? É seu coleguinha, então ele tá mandando vários coraçõezinhos que ele tá curtindo aí o seu. Ele tá me entendendo. Ai, gente. Camila, deixa eu te aproveitar e te fazer uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Cá, é uma dúvida mesmo, tá? E quando a gente está tendo uma crise de pessimismo, né? Então, assim, isso é uma coisa que o gestor ele enfrenta muito, principalmente quando você vai implantar um processo. A mudança no ser humano é uma coisa que, do adulto, né, também, é uma coisa que é complexa, né? Não é fácil mudar, né? Como que você, que dica que você daria pra gente que é gestor
para que a gente possa se comunicar melhor com a nossa audiência quando você sente que tem assim, uma crise de pessimismo? É legal essa abordagem, porque geralmente quando a gente vai trabalhar nas empresas, esse pessimismo, essa resistência às mudanças, eles trazem pra gente como assim, tipo, como falta de engajamento. Vem com esse nome bonito, assim, né? Ah, e as pessoas elas não estão engajadas. Elas não estão engajadas. Na verdade, elas estão, às vezes, realmente frustradas por alguma questão pessoal ou profissional. A empresa fez uma mudança e a mudança ela gera um desconforto, né? Então, assim, às vezes mudou uma liderança, mudou um sistema operacional da empresa, mudaram regras ali dentro e aí a pessoa foi tirada da zona de conforto e, né, gera aquela resistência. Mas a mudança, de um modo geral, ela passa por fases, né? Ela tem aquela fase da negação, né? Que você fala que não vou mudar, eu sempre fiz daquele jeito, sempre funcionou daquele jeito que eu fiz, né? Depois você tenta negociar, bom, então talvez se eu fizer, mas um pouco do meu jeito, um pouco do seu jeito, vai tentando negociar até que dela vai para a fase da aceitação. Fala, tá, então eu vou fazer. Só que até essa fase da aceitação chegar, a comunicação ela tem que ser feita de forma a dar suporte para o colaborador, para as pessoas passarem por essas fases. É quase que como uma comunicação de acolhimento. O meu conselho, às vezes, é que antes de se fazer a mudança, você já comece a preparar os humores das pessoas para aquela mudança. Porque ser pego de repente numa mudança é muito desagradável. Exatamente por isso, você tem uma rotina de trabalho, você tem seus processos, né? Você tem sua cadência de trabalho e às vezes aquilo é quebrado e até você voltar no teu ritmo, aquilo te irrita, né? Te deixa desconfortável. Então, se a empresa vai fazer alguma mudança, ela já precisa amaciar as pessoas antes, avisar as vantagens. Quando a gente trabalha planos de comunicação, eu falo assim, não adianta você implantar um plano de comunicação na sua empresa e você não fazer a campanha o que eu ganho com isso. A campanha o que eu ganho com isso Adoro. mostra para o teu colaborador as vantagens daquilo. O que ele vai ganhar com aquilo? Ele vai ganhar tempo, ele vai ganhar performance, ele vai diminuir retrabalho, ele vai diminuir ruído, ele vai ser mais valorizado, ele vai ser reconhecido. Então mostra as vantagens daquela mudança. Aí explica realmente o que vai acontecer e aí implanta, né? Então, assim, às vezes esse desânimo, esse pessimismo, essa falta de engajamento é porque você balançou as estruturas ali. Você tirou a pessoa do conforto dela, né? Do modus operandi ali. E aí ficou realmente resistente, né? Ele ficou negando a mudar, né? A querer mudar, a querer fazer aquilo que a empresa tá desenhando como estratégico. Então, o meu conselho é esse. Você é muito estratégica. Eu acho que assim, você é muito estratégica. Eu acho que realmente tem que ser uma coisa muito séria, porque você não percebe, para você perceber lá de baixo, sabe? Eu acho que Tem uma pessoa que entrou aqui com a gente, a Júlia. Um pouco do desafio, sabe? Você conseguir ultrapassar essas camadas, né? A transformação ágil, ela é uma estratégia top-down, bottom-up. Então, é uma estratégia que ela tanto é de cima para baixo, quanto é de baixo para cima. Isso é um grande desafio. É um grande desafio. Porque, por exemplo, né? Eu me baseio muito na ciência. Então, eu falo, a Renata tinha pedido para entrar, eu coloquei, ela saiu, vamos ver se daqui a pouco ela daqui a pouco ela entra. Eu me baseio muito na ciência. Então, hoje até eu estava conversando, e aí eu falei, gente, é o seguinte, a gatinha entrou. Oi, gatinha! Linda! Eu falei, gente, é assim, ser otimista não é você ser um iludido na vida. Ser otimista é simplesmente uma escolha, né? Então, quando você acorda, e a Gabi também entrou, quando você acorda e você fala, eu vou ser otimista, você está fazendo uma escolha. E aí, eu que trabalho muito com a galera de TI, você imagina, né? Na hora que eu falo isso, até o pessoal depois fala, nossa... Né? Hoje eu falei, se você acreditar,
você tem mais chance de chegar, de alcançar. Aí, passou um tempinho, eu recebi uma mensagem, tá, mas e se eu acreditar que eu posso voar? Eu falei, meu, compra um avião, entendeu? Constrói uma roupa do Homem de Ferro, sei lá, Você vai dar um inventa jeito. um carro voador. Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, né? Então, assim, o poder do acreditar, ele não é sobre fé. Até mesmo porque a ciência ela é agnóstica. O que é agnostia? Agnostia é assim, eu não acredito no que causou, mas eu acredito no efeito. Então, quando eu falo muito de otimismo para engajar, né, muitas vezes o gestor, as pessoas, assim, como a gente está se expondo aqui agora, eu estou me expondo falando de otimismo, né? Algumas pessoas vão falar, ai, mas ela é iludida da vida, porque ela vai ficar acreditando nas coisas. Mas não, se você consegue visualizar o que você vai chegar no final, o que você vai entregar no final, a chance de você fazer uma boa entrega, ela é maior. Perfeito, é isso aí. Naturalmente. É isso aí. Porque o plano, no final das contas, ele é isso. É você saber onde você quer chegar. Aí você faz o plano, né? De trás Essa para frase... frente. exatamente. Essa frase eu falo, mas ela é... Não, você vai exatamente no fim, né? Você vem, volta, você fala, olha, eu quero chegar lá. Daí, para eu chegar lá, aí você vai começar. Existem muitas estratégias de desenhos de planos, né? Eu vou ver primeiro quais são os meus obstáculos, aí eu vou ver como que eu supero meus obstáculos, eu vou ver quanto tempo eu demoro, quanto de investimento eu vou precisar. Então, existem, vamos dizer assim, fórmulas de estruturação de planos. Mas o cerne do plano é você saber aonde você quer chegar e acreditar que você consegue chegar lá. Porque também traçar planos que são impossíveis, isso é o tiro do pé do otimismo de qualquer equipe, né? Você ser um líder que traça um plano louco, que a própria equipe não acredita que vai chegar lá, o próprio líder ali, gestor, às vezes não O sabe líder que se fala vai... na frente da equipe assim, não, isso não dá, isso não dá. Aí você Já fala, tá morreu, né? bom, se o líder É. tá falando que não dá, por que eu vou tentar? Morreu na casca, nem nasceu, né? Já tá morto. Então, quando você vai desenhar um plano, que aí sim é a estratégia para se chegar lá, esse lá tem que ser bem claro, né? Então, assim, na própria estruturação do plano de comunicação, dentro da metodologia que eu aplico, tem lá a definição do seu propósito. Qual que é o seu propósito? Qual que é a alma do seu negócio? Você sabe por que você fundou aquela empresa? Ou você que é colaborador, você sabe qual é o propósito daquela empresa que você trabalha? Se inclusive está alinhado ao seu propósito, né? Se você acredita naquilo, porque a coisa mais simples de você ter o funcionário engajado é você ter as estruturas de cultura organizacional muito claras, né? Então, assim, você está alinhado à minha cultura da minha empresa, né? Então, assim, naquele lugar que você está trabalhando, vocês falam a mesma língua, vocês acreditam nos mesmos valores, vocês têm os mesmos objetivos, né? Se vocês têm, as chances de você ter um colaborador engajado são enormes, porque vocês estão falando, vivendo uma mesma realidade. Agora, às vezes você tem lá, por exemplo, fala assim, poxa, a pessoa era super boa, ele tinha um currículo muito bom, mas ele não se encaixou. Esse não se encaixou, às vezes, é completamente comportamental mesmo, da cultura. Então, às vezes você tem uma startup super jovem, vamos dizer assim, liberal, com gente de gêneros dos mais variados, com estilos dos mais variados, com pensamentos abertos. E aí você contrata uma pessoa lá da Idade da Pedra e coloca dentro daquela equipe. É óbvio que aquela pessoa vai ficar desajustada, né? Então, assim, uma pessoa com um pensamento fechado, uma pessoa não aberta, às vezes, ao diálogo, às vezes com pensamentos preconceituosos e coisa e tal, você vai colocar uma pessoa dentro desse ambiente, pode ter PhD em Harvard, ele não vai desempenhar. Ele vai ficar desconfortável, ele vai ficar desalinhado, ele vai ficar frustrado. E aí você queima o profissional dentro daquele ambiente. Então, às vezes, você tem bons profissionais em ambientes completamente desestruturados e exige dele que ele performe. Ele não consegue performar, porque ele tá fora do ambiente dele, entendeu? Ele é o peixe fora d'água, né? E aí já vem outros dois conceitos aí do ágil que ajudam demais, que até teve um vídeo engraçadinho lá do Strogonoff, quem não viu pagar mico ainda no YouTube, entra lá no Amantes do Agile.
que é o Definition of Ready e o Definition of Done, né? Oi, Glaucia, boa noite. Então, assim, a definição de pronto é quando uma atividade está pronta para ser realizada. Então, gente, o problema de comunicação é tão grave, é tão visceral, que a gente não consegue nem falar para o outro na língua que a gente tem que falar ainda. E aí, todos os ingredientes da receita do bolo estão aqui. A gente, como gestor, tá? Agora eu tô trazendo como gestor, a responsabilidade para o gestor. Muitas vezes o gestor, ele vai lá e fala, faz um bolo, não tem ovo. Aí uma semana depois fala, por que o bolo não saiu? Pô, não tinha ovo. Mas por que você não me pediu? Ah, eu fiz uma receita sem glúten. Não! Sabe? Então, assim, essa comunicação que o Agile, que a gestão ágil promove, que é esse contato diário, ele tem que... Ela evolui para um refinamento, né? Literalmente, a gente tem, inclusive, uma cerimônia ágil que se chama refinamento, mas para um refinamento do time, onde eu não sou perfeita, você não é perfeito, nós não somos perfeitos, mas vamos dar o nosso melhor a cada dia. E aí, com esse aumento dos pontos de contato da comunicação do time, consequentemente eu tenho a transformação ágil, que é o princípio básico que a Camila traz para uma comunicação interna efetiva. Vocês estão entendendo por que a gente acabou dando esse match, né? Esse match. Isso que você falou é um dos grandes ganhos que a comunicação interna traz para as empresas, que é a agilidade e a redução do retrabalho. Porque quem está aqui assistindo a gente que trabalha na área de comunicação, que trabalha com peças gráficas, por exemplo, vai entender total. A pessoa vem e pede uma coisa. Ah, eu preciso mandar um e-mail ou fazer um folder do lançamento do produto tal ou de uma comunicação interna tal. Passou um e-mail com o briefing, né? Aí a pessoa foi, entrou na criação, fez o copy, fez a arte, não sei o quê. Quando devolveu, não era nada daquilo. A pessoa olhou e falou assim, então, dá pra mudar a cor? É que eu tinha pensado num troço mais chamativo, né? Não, sabe o que é? Eu acho que o título, ele tem que ser mais... Se você já pensou naquilo, por que no briefing você já não falou? Né? Então, às vezes, perdeu uma semana da pessoa fazer todos os textos, fazer a revisão, ir para o design, fazer a criação, daí ir para aprovação, e a pessoa rabisca aquilo de cima a baixo. Por quê? Porque na cabeça dele ele imaginou uma coisa, mas o que ele falou foi outra. Então, esses rituais que você falou de refinamento, é exatamente isso. O bolo é de quê? É de chocolate? Tá falando que isso é muito comum. O comum é assim, todos os dias, em todos os lugares. Isso é muito comum. Então, assim, às vezes o que você pensou não é o que você falou, né? Então, assim, às vezes você vê a pessoa mandando e-mail que não leu. Ela, tipo, massacrou o teclado, despejou as coisas e enviou. Ele não sabe nem se aquilo que ele estava pensando realmente foi escrito ali naquele e-mail. Então, esse refinamento é muito importante. Né? O bolo vai ter ovo? Tem o ovo. O bolo vai ter farinha? É farinha? Tá ali a farinha? É chocolate? É cenoura? É bolo branco? Qual é o detalhe, né? Quando você perde alguns minutos fazendo o detalhe, você ganha meses, às vezes, lá na frente, por redução de preparação. Agora eu vou complicar a nossa vida. E quando você faz e a pessoa não lê? Não, aí tem que matar, é isso mesmo, né? Porque aquela coisa, eu sentei e escrevi. E aí a pessoa existe, o leu e não entendeu. Aí é um problema, vamos dizer assim, de quem tá falando, porque tem que entender a audiência para que você fale na linguagem que ele vai entender. Então, assim, quando você faz comunicação interna, você não vai falar com a diretoria com a mesma linguagem do pessoal da portaria. São assuntos diferentes, linguagens diferentes. Mas, quando você escreve para aquela audiência, você passa a mensagem e a pessoa não entendeu, aí a gente tem um problema que está cada vez mais comum na sociedade, que é a interpretação de texto, né? Até mesmo porque, quebrando aí um pouco do gelo, né? Defendendo os porteiros, até mesmo porque o diretor não escuta nada, só fala, né?
Não, Brincadeira. e assim, Vamos ele fazer quer uma isso. frase, né? Ele quer que você conte a história do mundo Tipo, em um e aí ele ainda parágrafo, te né? interrompe no meio, né? Aí vai lá e te interrompe no meio. É bem- Aí você, E aí, tá você bom. Aí sabendo depois, por disso, quê? É difícil, você porque sabendo disso, você vai escrever para o diretor a história do mundo em um parágrafo. O porteiro, como ele acaba tendo até mais tempo livre ali, né? Ele consegue ler um informativo inteiro. Você quer ver a pessoa mais informada das empresas? Geralmente é o pessoal de atendimento. é É o verdade. pessoal de recepção, é o pessoal da portaria. Porque como eles ficam nesse corpo a corpo, eles são os mais informados que tem na empresa. Eles sabem tudo o que está acontecendo. Inclusive, eles são ótimos influenciadores. As empresas que percebem a importância dessas pessoas que são pontos de contato pessoal, eles usam essas pessoas como influenciadores. Às vezes essas pessoas, em empresas que já têm uma maturidade de comunicação interna maior, como os primeiros a saber. Conta primeiro para esses influenciadores. Eles vão fazer o papel de difundir aquela informação. A informação correta, porque existe, e algumas pessoas vão me entender aqui, o chamado rádio peão ou rádio corredor, que é o boato, é o mal entendido, é aquela informação que ela é soltada sem um trabalho realmente de esclarecimento, de reforço, e aí vira o samba do crioulo doido, que eu falo, vira um samba mesmo. Um entendeu de um jeito, outro entendeu do outro. Daqui a pouco você diz que a empresa está comprando, sei lá, uma unidade Olá, fabril em outro lugar, chega lá na ponta que a empresa foi vendida e que quebrou. ô, Então, pessoal, assim, será que os porteiros possuem uma melhor escuta que o CEO? às vezes, dependendo do porteiro e dependendo do CEO, às vezes sim. Toda generalização é burra. Isso eu sei. Toda Depende. generalização é burra. Existem pessoas essas de atendimento, que eu falo que são as pessoas de ponta, que elas têm muito prazer naquilo. Né? Elas gostam de atender, elas gostam de falar, elas gostam de ouvir. Então, assim, é esse, às vezes, o grande papel também do RH, né? Do desenvolvimento humano, dos O setores de nosso desenvolvimento humano. papel não é papel de ninguém. De Ó, colocarem as a pessoas nos gente lugares é certos, responsável né? por tudo. No dia que a gente aprender que tudo é culpa Ai, Mailton. nossa, entendeu? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, a culpa é É. minha, eu ponho em mim mesma. Se eu sou feliz, a culpa é minha. Se eu não sou feliz, a culpa é minha também. Empoderamento já, gente, por favor, né? Não, mas quando eu digo E RH, é que assim, claro que você eles faz têm parte. uma missão de te colocar nos lugares, né? Então, às vezes, no processo seletivo de contratação, ele percebe que você, às vezes, está se encaixando muito bem numa outra área ali. Então, eles também têm esse papel de fazer a transição de carreira, ou de te colocar num lugar onde você desabroche, né? Então, às vezes, você vê a pessoa ali que Isso que você pode está falando desabrochar. é uma coisa que as empresas ágeis possuem com um pouquinho mais de as startups, né? Que é alinhamento de expectativas, né? Isso mesmo, Então, por é isso exemplo, você mesmo. vai lá e alinha, tá, onde você quer chegar, né? O que você quer ser quando crescer aqui dentro, né? Olha lá, o máximo de resumo sobre uma situação, um problema, não acaba deixando os pormenos minimizados. Eu acho que você vai ter que entrar para falar, porque eu não entendi. Vê lá, Cá, você entende esse daí. O máximo de resumo sobre uma Uma situação, um problema, situação, um não acaba problema. deixando. Ah, muito Tá, resumido? Sim, sim. Aquilo que a gente falou tá um pouquinho antes ali, né? explica a pergunta É, primeiro, Cá. a pergunta foi assim: ser muito resumido em problemas, né? Não deixa esses pormenores minimizados. Sim, às vezes você não precisa ser prolixo, às vezes, né? Você pode ser bem direto, como a gente falou, às vezes contar a história do mundo em um parágrafo, mas você pode dar várias abordagens para essa história do mundo, né? Várias maneiras diferentes de contar aquela história, e como a gente falou antes, a repetição, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai falando aquilo várias vezes e várias Ó, vezes até que a coisa seja absorvida, né? mas, ó, deixa eu te falar aqui da nossa audiência. Você vê esses comentários, né? O Anderson, agora o Leopoldo falando. O Leopoldo é psicólogo psicanalista. E Legal. aí, às vezes, quando eu tô conversando até com ele, eu falo, né? Eu trabalho com performance, coach. Então, eu quero levar atleta para a Olimpíada. Então, vamos, bora performar.
É isso Agora, aí. eu não tenho como levar um atleta lesionado para a Olimpíada, né? É a Não, mesma não. coisa. Tem coisa que o coach não pode fazer. Tem que ser a terapia, né? Então, assim, gente, porque é aquela coisa do hashtag um pouco sem mimimi, pele fina demais, sangra qualquer coisa. Aquela coisa que muita gente tem, que a percepção, tudo é pra mim. Então, se você tá chateado, se você não tá... Cada pessoa é um universo, cada pessoa tem o seu composto de problemas, mas no geral as pessoas são muito sensíveis. Sim. Eu sou um pouquinho menos sensível, eu acho que eu sou. Adoro ser bem tratada, tá, gente? Adoro. Mas eu gosto de uma comunicação um pouco mais densa. Você não precisa me contar contexto. Normalmente eu sou uma pessoa que quando fica um contexto... não, vamos contextualizar. E isso é um ruído de comunicação e também é um perfil cultural. Aí agora eu vou falar um pouco do meu conhecimento de comunicação aqui, né? Que é cultura de baixo contexto e cultura de alto contexto. Então, por exemplo, a cultura alemã. Não existe esse negócio de tal lei não pegou. Lei é lei, né? Tá lá, vai pra lei. Aqui no Brasil, não, a lei não pegou. Por quê? Porque o contexto que as pessoas estão vivendo muitas vezes é diferente do que a percepção de quem escreveu a lei. Então, aqui, o contexto tem Influencia muito. muita força, né? Eu não fiz isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Eu tenho muitos coaches que chegam uma hora que falam assim pra mim, eu nem vou te explicar por quê. Olha, não deu. Aí eu falo, obrigada, me poupou. Porque assim, às vezes você tá ali num tempo curto, cara, eu não vou te martirizar porque você não conseguiu fazer. O processo é sobre você do coaching, não é sobre mim. Mas, ao mesmo tempo, se você não conseguiu fazer, não conseguiu. Esse é o fato. Então, quando você tira um pouco do contexto, você esvazia um pouco do contexto, a agilidade também passa por essa fase da agilidade. Passa, exatamente. Então, por exemplo, assim, você não precisa ficar falando assim, bom, sabe o que que é? É que hoje eu não acordei muito bem. E aí, pra dizer que eu não fiz a tarefa, né? Você fala assim, cara, não deu, não consegui fazer, não fiz a tarefa. Ok, agora não. Se eu tô fazendo uma análise de performance daquela Fui tomar pessoa, café da manhã, aí chegou lá, minha mãe falou é. comigo. Aí as Aí pessoas sabe o ficam que que assim. é? Aí a pessoa começa a usar aqueles várias palavrinhas de ligação. Aí, né? Aí sabe o que é que aconteceu? Você não vai acreditar. Aí você fala, não, eu não vou mesmo, né? Tipo, porra, me conta Não, eu logo. vou acreditar. Não, e tudo bem. Eu acho interessante saber da vida das pessoas, mas o nível de detalhe, ele pode ser menor. Você sabe qual que é uma ferramenta que eu uso em reunião, que é bem legal? Aí tem uma outra pergunta ali. Seria assumir a própria responsabilidade sobre os próprios atos? Sempre, sempre, mas sempre. Tá ficando profundo o negócio aqui. Oi, Kelly! Olha, Chegou! quem foi que fez essa pergunta ali foi o Leopoldo. Foi o Olha, Léo, foi. eu acho que é o seguinte, sempre. Eu acho que o profissional que ele é profissional, que Oi, ele Ana Galouro. se entende como profissional, ele vai admitir quando ele fizer alguma coisa errada, Sim, né? Ele vai chegar e falar assim, olha, eu entendi mal, eu interpretei mal essa informação, eu não entendi, eu podia ter tirado essa dúvida, eu não tirei, eu achei que eu entendi e fiz, executei, então desse jeito que eu executei foi um erro meu, né? Ou eu não consegui cumprir no prazo, eu furei no prazo. É menos vamos dizer assim, é mais bonito, não vou dizer nem menos feio, é mais bonito o profissional chegar e falar assim, ó, errei mesmo, ou eu arrisquei, eu fiz aquilo ali e arrisquei e deu errado, do que ele ficar tentando te engambelar, porque o líder ele saca na hora, a então, pessoa começa a frase e o cara fala assim, ó, é, sabe? Então assim, ó, isso fala é logo a uma coisa que verdade, eu aprendi né? como líder. É, Nunca, fala logo. nunca se finja de bobo. É, Mas eu vou deixa passar. Se você tá percebendo que a pessoa tá mentindo, líder, não precisa ser, né? Seja educado, mas sim, deixe sim, claro para a respeito. pessoa que ela está enganando apenas a ela mesma, que ela não É, está te enganando. Isso é muito exato. importante. Eu acho que no one-on-one ali, né? Eu acho que isso é super importante. Porque às vezes o contexto da vida daquela pessoa é diferente, né? É.
E aí, às vezes, a pessoa, por exemplo, eu moro sozinha, tenho uma gata, eu não tenho filhos. O meu contexto é diferente. Então, às vezes, a atenção que eu tô tendo ali, é full. Eu tô completamente ali atenta. Às vezes a pessoa tem, né? Esses dias a gente tava numa reunião, um filho com o nariz sangrando. Eu nem imagino a situação do outro lado, né, gente? A gente tem que ter essa noção, mas ao mesmo tempo, o barquinho, ele tem que seguir navegando. É. Eu gosto de uma frase que é de uma gestora que eu admiro muito, que é da Denise Santos, que ela fez uma troca de gestão, e aí ela disse, olha, gente, o meu caminhãozinho, ele é lento, mas ele tá sempre andando e ele tá na subida. Ele não pode parar para pegar ninguém. Então, ele não espera ninguém, mas ele é lento. Então, pode vir devagarzinho, que a transformação, ela vai acompanhando. Faz Vai todo chegar lá. sentido, Mas né? isso Olha lá, o me deu um Evandro, sempre insight. melhor arriscar. Isso aí, Evandro. Isso que a gente falou agora me fez lembrar uma coisa, até isso que o Leopoldo comentou, é que hoje em dia as pessoas elas querem criar uma aura de perfeição no trabalho, né? Elas são super profissionais, eles trabalham 20 horas por dia, eles nem dormem, eles vivem de café e, Como se né, e um monte fosse o de máximo, coisa. né, gente? Eles são multifunção, eles sabem fazer tudo, eles aprendem tudo rápido e é só dar um desafio e eu consigo, eu chego lá. E aí existe uma fragilidade nisso, né? Porque não é verdade, as pessoas não são assim, né? As pessoas têm suas habilidades, suas expertises, são boas em algumas coisas e não são em outras, e não é nenhum problema você dizer assim, ó, eu não sei fazer isso. Eu não sou boa nisso aqui. Me dá pra fazer aquilo que eu sou boa, porque eu vou fazer foda, entendeu? Eu sou foda nisso aqui. Nisso aqui eu não sou. Então, assim, admita pra você e deixe claro pra liderança quais são seus pontos fortes, né? E essa reunião, como você falou, o one-on-one é um canal de comunicação interno, de comunicação direta, importantíssimo, que é ali que o colaborador ele tem o canal de feedback, que ele pode dizer aquilo, coisas que ele às vezes quer sugerir, que ele propõe melhorias, que ele está às vezes angustiado com alguma coisa e que a empresa pode contribuir de alguma forma, ou ele está vendo que a empresa está caminhando naquela direção e pode contribuir. E ao mesmo tempo é o canal onde o líder ele vai dar o alinhamento estratégico. Olha, eu espero isso de você, ou a empresa espera isso de você. Então vá por esse caminho, foque nisso, né? Essa coisa de multifunção, a pessoa faz milhões de coisas, ou ela não faz nada direito, realmente, ou ela não vai fazer aquilo tudo que ela está querendo que vai fazer, né? Isso que você está falando, Cá, tem tudo a ver com o novo programa que eu estou pensando para o ano que vem, né? Então, vocês estão sabendo aqui em primeira mão, que é o novo curso de métodos ágeis, né? Que vai ser gestão ágil baseada em valor. Gente, o gestor e o time, o valor da transformação ágil não pode ter soma zero. Não pode. É tipo assim, para a empresa ganhar, o colaborador não pode perder. Ele não pode perder essa qualidade de vida que a Camila está trazendo. Ele não pode. Gente, saúde, para mim, é um valor inestimável, né? Sim, Então, é saúde isso aí. física, saúde psicológica, saúde social, para mim, não tem preço a minha saúde. A saúde das pessoas que eu amo. E para o meu time também, né? Para os meus coaches também. Então, assim, o quanto que a gente não deixa esse consumo do nosso... Ai, gente, desculpa falar essa palavra, mas da nossa alma, por É conta isso de aí. ego, por conta que você quer ser melhor. Ao invés de você pedir ajuda, ao invés de você, já trazendo um pouco para o encerramento, ao invés de você compartilhar o conhecimento de uma forma estruturada, onde você não vai ser a única pessoa a ter aquele conhecimento, onde você possa, sim, promover uma estrutura de compartilhamento de conhecimento, aumento de pontos de contato e desenvolvimento, porque tem pessoas que têm hard skills muito desenvolvidas. Então, por exemplo, Exatamente. tecnicamente elas são top, mas as soft skills, nem tanto. Então, a pessoa sabe muito, mas ela não sabe se comunicar. Ela não sabe, muitas vezes, como estruturar esse conhecimento para transmitir. Eu estudo Exatamente. isso. Eu amo esse assunto. Eu acho que quando a gente sabe o
porquê que a gente está fazendo aquilo, a gente consegue entender melhor. Isso não sei o que estou falando, é a ciência, por conta que você entende as coisas pelo sistema límbico primeiro. Então, primeiro faz sentido, você entende o porquê, depois vem o que e o como. Então, por que que a comunicação interna, a comunicação da empresa, ela tem que ser ágil, gente. Desculpa, estou defendendo aqui um ponto. Ela tem que ser ágil, porque assim como a comunicação, a gestão ágil, ela aumenta os pontos de contato e essa é a única forma de você promover uma mudança sustentável. E isso vem lá da minha pesquisa da FAPESP, né? Que foi quando eu já estudava engajamento, né? E aí, no caso, era para realmente transformar uma pessoa doente, baseada em dados, uma pessoa hipertensa, diabética, em uma pessoa saudável, baseada ali nos parâmetros biotelemétricos, mas eu acho que eu já estou falando sopa de letrinha. Mas isso que você falou tem tudo a ver, porque assim, o ser humano não passa ele passa, todos passaram, quando criança, da fase do por quê? Por quê? Por quê? A gente Por nunca quê? passou. Por quê? Não, né? A gente já nasceu pronto. Fazendo essa live. E aí, quando você energia, porque a gente quer captar clientes, porque a gente tem projetos de consultoria para fazer junto, porque a gente quer escrever livro. Não é, gente? Porque a gente quer dar aula de sábado para vocês. Quem quiser, escreve aí. Vocês querem aula de comunicação? Sim! Para isso de uma outra forma. Por quê, gente? Olha, você que tem um sobrinho na idade da minha filha, você sabe que eles estão nessa fase. Por quê? Por quê? Por quê? Mas por quê? E quando você vai respondendo e você vai dando respostas, chega uma hora que ele faz assim, né? Ok. E aí ele faz. Ele simplesmente... Ele faz isso e meu sobrinho não. Não, imagina, não faz pouco, né? Não faz pouco. Por quê? Por quê? Mas por quê? Ela para de perguntar por quê? Não, o meu não para. A hora que aquela ficha caiu, que ela falou assim, entendi por quê. Não, pra mim fez sentido. Ela, ok, ela, pronto. A partir daquele momento que ela entendeu o porquê, eu não preciso falar de novo, porque ela incorporou aquilo fez sentido na cabeça dela. Então, assim, o propósito da empresa ser claro, os alinhamentos estratégicos serem claros e periodicamente reforçados, é o farol, é a luz ali que tu tem, que tu orienta as pessoas. Por quê? Porque daí ele sabe o porquê que ele está fazendo aquilo. Precisamos vender mais do produto tal. Porque eu sei. É meu trabalho. Exatamente. Eu estou fazendo aquilo porque eu sei que a empresa quer chegar naquele lugar. Então, tudo que vier de meta, de ação, de coisas para mim, de tarefas, tem um porquê, tem um sentido. Mais simples ainda, né? Que veio um exemplo na área de tecnologia. Enfim, pessoal, um cliente está atualizando um core que já está desatualizado, ou seja, ele está atualizando um sistema que já não é mais atualizável. Por que ele está fazendo isso? Porque o business dele não pode parar para ele atualizar. Então, assim, a equipe entendendo isso, nossa, eu não posso parar o meu business. Por que a gente não faz essa live 3 horas da tarde? Porque a gente estava trabalhando. Exato. O business não pode parar. E essa orientação a resultado, ela é muito rara ainda aqui no Brasil. Isso ainda vem com uma cultura, essa cultura de que o valor monetário, ele é antagônico ao valor moral. Isso não é verdade, gente. Sustentabilidade não é apenas ecológica. O verde, chama canela. Não é apenas ecológico. Sustentabilidade, ela é financeira. Sustentabilidade dentro de um relacionamento. Exatamente. Esse equilíbrio entre o financeiro e o moral, ele é super importante. Por exemplo, eu posso agradecer a Camila e ir lá e fazer um pix para ela de R$100. Ou eu posso mandar um vinho para ela. R$100? Ah, eu vinho, obrigada. Você quer o vinho? Olá, sempre bem-vindo. O vinho tem um valor moral. Exato. Mas ele tem um valor monetário. Ele pode ser mais barato que R$100, gente. Mas o valor que o presente vai ter é diferente. Por isso que eu acho que aqui, né, dentro dos meus pensamentos e dentro dessa construção do conhecimento sobre comunicação, sobre gestão e sobre valor,
Ou seja, aquilo que eu, para Camila ganhar, eu não posso perder. Para eu ganhar, a Camila não pode perder. Ou seja, a gente não pode tomar zero. A gente tem que olhar para a saúde do time, a gente tem que olhar para a saúde do gestor e quebrar esse paradigma de que ser uma pessoa de sucesso é você ser um workaholic que trabalha a semana inteira e aí chega no final de semana, bebe o final de semana inteiro. Desculpa, gente. Exatamente. Aí fica... Então, assim, você acaba tendo uma vida desequilibrada, porque quanto maior é a pressão, maior tem que ser a válvula da panela de pressão. É que se confunde, né? Se confunde, Alessandra, você se doar para a empresa com o vestir a camisa. O vestir a camisa é você entender o propósito. O Leopoldo falou uma frase ali, eu vou puxar aqui, porque é bem exatamente isso. Ali, ó, dar sentido para a função do profissional é dar sentido para uma parte da vida, porque você passa horas e horas da sua vida dentro daquele ambiente de trabalho. Aquilo tem que fazer sentido para você, aquilo tem que ser prazeroso, aquilo não pode ser a sua vida. A sua vida é você, ser humano, como filho, né? Como filha, como amigo, como mãe, para quem for, como pai. Você tem relações sociais, você tem seu prazer, às vezes para sair, para tomar um vinho com umas pessoas, conversar, para ir fazer uma atividade física, para uma academia. Então, assim, você precisa viver pro CrossFit, né, pra natação. Então, assim, você precisa viver. Você tem que ter o seu prazer. Quando você se realiza como pessoa, você consegue se doar como profissional sem comprometer essa sua vida, né? Então, assim, as pessoas que elas cortam das 24 horas dela do dia o prazer, né, o convívio com a família, para ganhar mais, para trabalhar mais, para fazer, às vezes, até uma moral no trabalho, porque ficou até mais tarde, porque entregou mais que os outros, isso é um tiro no pé. Vai dar um burnout, ele vai se queimar com os outros, porque fica aquela sensação de tipo, pô, fulano fica quebrando nossas pernas, né? Fica aí trabalhando de noite, entregando, a gente ainda tem uma semana para entregar, ele já entregou. Cria clima ruim dentro da equipe. Então, assim, você consegue fazer em 8 horas, você não precisa fazer em 12. Se você se organizar usando metodologias ágeis, você faz em 6 horas. Você não precisa nem fazer em 8. Ágil também, né? Que é o mindset do teste. Testou, desmonta, não deu certo, faz de novo. Sem se apegar à pedra, né? Tropeçou, então, assim, continua. Tropeçou, continua. Não deu certo, continua. Pergunta, tira dúvida, pede ajuda. Não é vergonha nenhuma você chegar para o seu líder ou para um parceiro teu ali de equipe e falar assim, ó, não tô conseguindo, tô tentando, não tô conseguindo. Não perde tempo, não fica tentando provar para você mesmo que você vai conseguir aprender uma coisa em tempo recorde. Admite, vai lá e fala, olha, não deu, não consegui. Você vai ganhar tempo, você vai ter uma relação melhor com a sua equipe, com o seu líder. Então, tudo isso é comunicação. As pessoas, elas precisam parar, às vezes, de digitar emojis e se comunicar por emojis e aprender a expressar o que está vindo dentro da cabeça e botar para fora, né? Eu me comunico por figurinha, é muito mais efetivo. As figurinhas arrasam, né? As figurinhas dizem muito. Mas na hora de você passar uma informação estratégica e coisa e tal, eu faço isso, eu explico e coisa e tal, e aí, dependendo, eu mando uma figurinha. Uma brincadeira. A gente já tá indo aqui pro final. Gente, alguém quer entrar, quer falar alguma coisa? Se quiserem fazer mais perguntas, a gente tá bem. A gente tá com a língua solta. Se deixar, a gente vai até amanhã, mas a gente tem que encerrar. A gente junta é sempre assim. E para escrever também. Ela escreve, também. Me manda V1, V2, volta, vai, vem. É isso mesmo. Ai, gente, mas foi muito bacana, né, cara? Foi uma primeira, né, Lê? A gente vamos marcar outras, porque é um assunto que a gente também gosta de falar, exatamente para afinar isso, né? Para fazer esse acabamento, essa sintonia fina, né? Então, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. Então, se eu puder deixar tipo um recado para as pessoas, é exatamente isso, assim, né? Veja quais são os canais que vocês estão usando hoje. Né? É o WhatsApp, é o e-mail, é o WhatsApp e o e-mail. Vocês têm de tempos em tempos uma newsletter que manda, que compartilha. Então, intensifiquem o uso desses canais, não apenas para jogar
conversas aleatórias ali no meio. Usem os canais exatamente para potencializar o trabalho, a agilidade do trabalho. Eu vivi uma experiência muito grande na minha começo de trabalho. Tudo era por e-mail. E era assim, você tinha que mandar o e-mail porque você tinha que provar que você passou a informação, porque corria o risco do outro dizer que não recebeu, né? Então, assim, hoje em dia não, hoje as pessoas elas já confiam mais umas nas outras, já tem uma parceria melhor nos ambientes de trabalho. E hoje as pessoas elas se comunicam pelos chats, seja Slack, seja Teams, seja, né, o Hangout, qualquer que seja os chats hoje corporativos, você resolve coisas em segundos. Então, assim, você fala com uma pessoa do TI, do administrativo, do jurídico, do financeiro e com o teu diretor, assim, ó, abrindo janelinhas de chat. Então, a Exato. Eu velocidade... utilizo o WhatsApp para alinhar os meus trabalhos no jornal. Parabéns pelo tema aprendizado do Evandro. Boa noite para o Claudemir. Live de aprendizado. Legal, pessoal. Ai, como passou rápido, né? Passou voando, mas eu adorei. Eu adorei. Tá, obrigada, viu, minha linda? Já vamos fazer uma próxima pauta, porque o assunto é uma delícia de conversar contigo. Eu acho que a gente pode fazer, sim. Eu espero que vocês tenham todos uma boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco aí sobre esse bate-papo jornalista, gestora. E a gente tem material novo para vir, né? E a gente tem também esse projeto da aula, né? Que a gente quer fazer aí uma aula de sábado para a gente poder aprofundar, trazer um pouco mais de conteúdo técnico, né? Ai, gente, a Lu tá aqui. Um beijo, linda, maravilhosa. Não, ela é a Lu Linda Moraes, gente. Vocês não sabem como ela é uma advogada maravilhosa. E a gente falou sobre comunicação. A gente estava falando sobre comunicação. A gente bateu um papinho. Obrigada, Cá. Fica com Deus. Boa noite. Eu que te agradeço muito o convite. Muito obrigada a todos que participaram com a gente. E numa próxima a gente continua a tricotar mais. A gente tricota mais. Combinadíssimo. Perfeito. Muito obrigada, gente. Beijo, boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.